Olá, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de estruturas. Hoje nós vamos falar sobre reações de apoio em vigas, tá? Então vamos relembrar aqui, né, os nossos tipos de apoio. Então nós temos aí basicamente alguns tipos de apoio em vigas. Então o apoio de primeiro gênero, que tem apenas uma reação de apoio. Essa reação vertical, né? Ou então ele pode ter este símbolo e uma reação de apoio horizontal. Nós temos o apoio de segundo gênero, que tem este símbolo. Este apoio de segundo gênero, por sua vez, tem duas reações de apoio, né? Tem uma reação vertical e outra reação horizontal. Esse é o apoio de segundo gênero. E também temos o apoio de terceiro gênero, mais conhecido como engaste, né? O engaste, ele tem 3 reações de apoio. Quais são essas 3 reações de apoio? Ele tem a reação de apoio vertical, a reação de apoio horizontal e ele também tem uma reação momento, tá? Então, esse daqui é o de primeiro gênero, este daqui é o de segundo gênero e este daqui é o de terceiro gênero, ok? Bom, queridos, então esses são os 3 tipos de apoio. Vamos relembrar agora quais são as 3 equações de equilíbrio, tá? As equações de equilíbrio, que são as equações que nós vamos utilizar para calcular as reações de apoio. Então, as equações de equilíbrio são o somatório das forças verticais é igual a 0, o somatório das forças horizontais é igual a 0, e a do momento é o somatório de momento no ponto P olhando para a esquerda é igual ao somatório de momento no mesmo ponto P olhando para a direita. Bom, o que isso significa? Vamos falar um pouquinho agora sobre esta equação aqui, tá? O que esta equação aqui significa? Por que eu vou falar mais especificamente sobre essa aqui agora? Porque essa equação e essa equação a gente já trabalhou bastante quando nós vimos a decomposição das forças, lembram? Que a gente fazia lá o somatório delas, das forças verticais, das forças horizontais, para obter as resultantes, tá? Então agora nós vamos falar, eu quero falar um pouquinho sobre essa do somatório dos momentos. Por que a gente trabalha com essa equação do equilíbrio? Primeiro que quando nós profissionais a gente vai dimensionar uma estrutura, a gente sempre vai partir do ponto equilíbrio, né? Então esta palavra é muito importante, né? O equilíbrio. Por que a gente busca o equilíbrio? O equilíbrio é importante porque a gente tem que dimensionar uma estrutura para que ela suporte as suas cargas. Ela não pode estar superdimensionada. Quando você superdimensiona uma estrutura, perde o sentido, né, de ter uma pessoa capacitada, habilitada para dimensionar. Não adianta você fazer um super pilar, né? Você não vai economizar, ele vai ficar feio, né? Não vai ficar bem colocado na sua estrutura, vai ficar feio, vai dar uma super sapata, né? Então acaba onerando a tua estrutura. E não é esse o objetivo, a gente busca sempre o equilíbrio, ou seja, dimensionar a nossa estrutura, né? Os nossos pilares, as nossas vigas, para que eles suportem a carga que eles vão ter. Bom, e por que essa equação do momento? Essa equação do momento, eu vou escrever ela de novo. O somatório no momento, no ponto P, olhando para a esquerda, tem que ser igual ao somatório de momento no ponto P, olhando para a direita. Então, imaginem que eu tenho uma viga, tá? Eu vou desenhar aqui uma viga. E eu tenho aqui várias forças aplicadas sobre ela, certo? Ok? E aí, vamos imaginar que o meu ponto P está bem aqui.
tá? O meu ponto P. Para que esta viga esteja em equilíbrio, se eu fizer um corte aqui, ó, vou fazer um corte aqui nesse ponto P, vou fazer uma seção. Se eu olhar para o lado esquerdo e fazer o somatório dos momentos, o que é o somatório dos momentos? Vocês lembram que eu já vi com vocês que o momento é igual a força vezes distância, né? Então, se eu ver aqui, fazer a análise que esse momento que está fazendo esse giro, este momento que está fazendo esse giro, ele tem que ser igual ao momento que faz nesse giro, certo? Por sua vez, essa e essa da reação de apoio também. Então, para que a gente tenha isso em equilíbrio, para que essa viga esteja em equilíbrio, quando eu faço a análise dos momentos olhando para a esquerda, ela tem que ser igual ao mesmo valor de olhando para a direita. Isso significa que nesse ponto aqui, os giros que estão deste lado correspondem aos giros que estão desse lado. Então, essa é a premissa dessa equação. Para que o ponto esteja em equilíbrio, o somatório dos momentos para o lado esquerdo precisa ser igual ao somatório dos momentos para o lado direito. Então, vamos usar muito esta equação, tá? Do somatório dos momentos. E relembrando com vocês, né, que nós temos aqui também a convenção de sinal de momento, tá? Então, sinal do momento. Então, o sinal do momento é o seguinte, quando a gente tem a nossa seção, então eu tenho aqui a minha seção, tá? Se eu olho para a direita, o momento positivo é o giro para cima. Esse aqui é o positivo. E para baixo é o negativo. Negativo. Se eu olhar para a esquerda, o giro para cima é positivo. E o giro para baixo é negativo, certo? Sempre, queridos, sempre baseado na minha seção, tá? Então, eu vou olhar para um lado, vou olhar para o outro, e eles têm, né, sentidos e sinais diferentes. Vamos fazer um exemplo. Então, vamos aqui calcular a reação de apoio de uma viguinha bem simples. Vamos começar aqui com o primeiro gênero e aqui com o primeiro gênero. Então, eu tenho aqui uma viga com 4 metros. Ela vai ter aqui uma carga de 2 kN e aqui uma carga de 4 kN. E aqui no meio, vamos colocar uma carga de 2 kN também. Muito bem. Agora, o que eu tenho de incógnita aqui? As minhas incógnitas que eu quero saber é a reação de apoio aqui e a reação de apoio aqui, certo? Então, aqui eu tenho o meu ponto A, aqui eu tenho o meu ponto B e aqui eu tenho o meu ponto C. Eu vou só arrumar aqui, vou colocar 2 e 2. 2 metros e 2 metros. Por que é importante calcular essas reações de apoio aqui, né? Desses pontos aqui. O que são essas reações de apoio? Bom, então, aqui é a minha viga, e a viga se apoia onde? Nos pilares, certo? Então, quando eu vou calcular essa reação de apoio, nada mais é do que saber o quanto de carga está indo para cada um dos pilares. Quanto de carga vai aqui para o pilar A? Quanto de carga vem aqui para o pilar C?
né? Como que se distribuem essas cargas 2, 2 e 4? Será que vai metade para cada lado? Qual desses pilares aqui é mais carregado? Enfim, essas são as respostas que a gente dá quando a gente calcula a reação de apoio. E a reação de apoio é super importante para que a gente faça não somente o cálculo do pilar, mas também o cálculo da sapata, né? Porque é a sapata que vai sustentar o pilar, né? A sapata, a fundação, enfim. Muito bem, então vamos fazer aqui o cálculo de reação das reações de apoio desta viga. Eu vou começar justamente pela equação do momento, tá? Então, eu vou fazer aqui, usando a equação do momento, somatório de momentos no ponto X, né, qualquer, olhando para a esquerda, precisa ser igual ao somatório de momentos no ponto P, olhando para a direita. Este é o método das seções. Então, eu preciso fazer uma seção para poder utilizar essa equação, né? Eu preciso olhar para um lado e depois olhar para o outro. Então, vamos fazer aí uma seção, tá? Eu vou começar fazendo aqui uma seção no ponto A. Vou fazer uma seção aqui no ponto A. E aí, eu vou olhar para a... Deixa eu só tirar isso aqui. Vamos fazer uma seção no ponto A e eu vou olhar... Vamos escrever aqui. Seção em A. Bom, queridos, quando eu faço uma seção, quando eu corto aqui e olho para a esquerda, o que que eu vejo? Tem algum momento, tem alguma coisa ali pro lado esquerdo? Não tem nada, certo? Isso significa que o momento em A olhando para a esquerda é igual a 0, certo? Mas e quanto vale o momento em A olhando para a direita? Vamos olhar para a direita, então, eu vou usar essa minha mesma seção, né, que está aqui, e vou olhar para a direita. O que que eu tenho aqui? Eu tenho que essa força 2 aqui está exatamente no meu ponto A e faz um giro para baixo, ou seja, faz um giro negativo, né? Os giros para baixo, eles são negativos. Então, eu tenho menos 2 vezes 0. Por que menos 2 vezes 0? Porque momento é igual a força vezes distância. Essa distância aqui é sempre a distância desta força aqui até o ponto que eu estou analisando, que no caso aqui é o A, tá? Então, esta força aqui, 2, ela está a uma distância de 0 do ponto A. Então, por isso, menos 2 vezes 0. Vamos seguir. Agora, vamos analisar esta força aqui de 2 kN no ponto B. O meu momento é em relação ao ponto A, então a distância vai ser sempre da força até o ponto A. Então, vamos continuar. Essa força de 2 faz um giro para baixo, certo? Então, ela é menos 2 vezes a distância do ponto B, né? Que é onde essa força está aplicada, até A, menos 2 vezes 2. Seguindo para a força 4 também faz um giro, né? Esse giro negativo, menos 4 vezes a distância do ponto C, que é onde está a força 4, até o ponto A, que é o ponto que eu estou analisando. Então, ele está a uma distância de 4 metros, então, menos 4 vezes 4. E agora, eu tenho também aqui as minhas reações de apoio para considerar. Então, eu tenho a minha reação VA e a minha reação VB. Bom, a reação VA faz um giro positivo, VA vezes a distância de VA até o ponto A, que é 0, e mais a minha reação VB vezes a distância do VB até o A, que é 4. Por que mais? Por que o VB é mais? O VB é mais porque ele faz um giro para cima, né? Se eu fixar aqui o meu ponto A, que é onde está a minha seção, o VB gira para cima, por isso ele é positivo, então mais VB.
Agora, vamos resolver algebricamente aqui essa equação aqui. Então, momento em A, olhando para a direita, eu tenho menos 2 vezes 0, né? Eu tenho 0. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 vezes 4, menos 16. Mais 0, né? VA. E mais 4, VB. Ok. Então, momento em A é igual, olhando para a direita, é igual a menos 4 menos 16, menos 20, mais 4 VB. Agora, queridos, percebam que nós temos duas equações aqui, né? Quais são elas? Eu tenho que o momento em A, olhando para a esquerda, é 0. E que o momento em A, olhando para a direita, é igual a menos 20 mais 4 VB. E aí, vamos aplicar, então, essa equação do método das seções, que diz que o momento olhando para a esquerda é igual ao momento olhando para a direita. Então, vamos escrever isso. Olha, o momento em A olhando para a esquerda é igual ao momento em A olhando para a direita. E aí, temos que o momento em A olhando para a esquerda é 0. E o momento em A olhando para a direita é menos 20 mais 4 VB. E aí fica fácil de resolver, e aí achamos, né, o valor aí da nossa reação de apoio VB. Como que a gente faz? Passa o 20 lá para o outro lado, do igual, ele fica positivo, 20 é igual a 4 VB. Por sua vez, o 4 está multiplicando o VB, quando ele passa para lá, ele passa dividindo, então, a gente tem que VB, então, vou escrever outra cor, VB é igual a 20 sobre 4, por sua vez, VB é igual a 5 quilonewtons. Então, aqui eu tenho 5 quilonewtons de carga, certo? Vamos continuar agora e vamos fazer a mesma coisa para o ponto C, né? Eu fiz aqui uma seção em A, agora nós vamos fazer uma seção em C. Deixa eu só copiar essa nossa viga aqui lá para outra folha. Opa. Ai, meu Deus do céu. Tá, a vida não quer? Tá, vou ter que desenhar de novo, vamos lá. Dois metros, 2 quilonewtons, 4 quilonewtons, 2 quilonewtons. Muito bem. É isso aí, né? Tá, e aqui temos A, B e C. Temos VA e temos VB, que é igual a 5 quilonewtons. Vamos fazer, então, a seção no ponto C e utilizar a equação do método das seções, tá? Apesar de que aqui a gente já consegue calcular de um jeito mais fácil, mas vamos fazer assim e aí depois a gente usa outra equação para conferência, tá? Bom, vamos fazer, então, uma seção em C. Muito bem. Então, se eu cortar a minha viga aqui em C, esquecer tudo que está para o lado esquerdo, olhar somente para o lado direito, o que que a gente tem? A gente tem 0, né? Não tem nada ali para o outro lado. Então, para o lado direito, o somatório de momentos, né? Então, o momento em C.
olhando para a direita é igual a 0. E vamos fazer agora, né, o somatório dos momentos em C olhando para a esquerda. Olhando para a esquerda, a gente tem essa carga de 2 aqui, que está fazendo um giro para baixo, é um giro negativo, né, aqui na minha seção, no meu ponto C. E essa carga, como ela faz um giro negativo, vai fazer um momento negativo, né? Então, tem menos 2 kN vezes a distância do ponto B até o ponto C, que é 2. Então, como fica, lembrando que momento é igual a força vezes a distância, eu tenho menos 2 vezes 2. Eu nem vou considerar agora aquelas que são zero, né? Que é a 4 e a 5. Não vou considerar agora, tá? Então, eu tenho menos 2 vezes 2. Agora, esta carga aqui, no ponto A, ela também faz um giro para baixo, né? Também faz um giro negativo. Então, eu tenho menos 2 vezes... Opa, vezes quanto? Qual a distância dessa carga aqui até o ponto C? É 4, né? Então, menos 2 vezes 4. Menos 2 vezes 4, e a minha reação de apoio, VA aqui, que é a minha incógnita, ela faz um giro para cima, ou seja, faz um giro positivo no ponto C. Então, eu tenho mais VA vezes a distância do VA até o ponto C, que é 4. Bom, agora vamos fazer aqui, né, resolver algebricamente. Então, o momento em ponto C, olhando para a esquerda, é igual menos 4, menos 8, mais 4 VA. Então, o momento em C, olhando para a esquerda, é igual a menos 12 mais 4 VA, ok? Muito bem. Agora, vamos aplicar, né, o método das seções, que é, novamente, esta equação aqui, que ela me diz que o somatório de momentos no ponto C, olhando para a esquerda, deve ser igual ao somatório de momentos no ponto C, olhando para a direita, para que essa viga esteja em equilíbrio. Então, vamos fazer isso, né? Vamos fazer aí agora o somatório dos momentos no ponto C, olhando para a direita, é igual ao somatório dos momentos no ponto C, olhando para a esquerda. Bom, o somatório de momentos olhando para a esquerda, para a direita, desculpa, está aqui e é 0. Então, 0 é igual ao somatório de momentos olhando para a esquerda, que está aqui, que é menos 12 mais 4 VA. Agora ficou fácil, né? Vamos fazer o procedimento algébrico, matemático, aí passa o 12 para lá, fica positivo, então eu tenho que 12 é igual a 4 VA. Da mesma forma, passa o 4 para lá, ele está multiplicando aqui o VA, então ele passa dividindo, e eu tenho que VA é igual a 12 dividido por 4. Por sua vez, VA é igual a 3 quilonewtons, certo? Então, VB é igual a 5 e VA é igual a 3 quilonewtons. Então, VA é igual a 3 quilonewtons. Muito bem, queridos. E agora que eu falei para vocês que tinha um jeito que a gente podia conferir, eu vou justamente utilizar a minha outra equação do equilíbrio, que é a equação do somatório das forças verticais precisa ser igual a 0. Aqui não cabe das forças horizontais, porque não temos forças horizontais, né? Temos apenas forças verticais. Então, as forças horizontais não estão sendo analisadas aqui neste exemplo. Vamos fazer, então. Deixa eu tentar copiar para lá agora, vamos ver se eu vou conseguir. Copiar. Pronto, consegui.
Então, vamos analisar agora se esses valores aqui estão corretos, né? Vamos conferir. Bom, então vamos usar, como eu já falei, o somatório das forças verticais precisa ser igual a zero. Ou seja, vamos fazer o quê? Vamos somar todas as forças de cima para baixo. E elas precisam ser iguais ao... Elas precisam ser iguais à soma, só vou colocar. A soma das reações de apoio que são de baixo para cima. Tá? Isso aqui eu estou escrevendo aqui, mas, né, é o conceito do somatório das forças verticais. Bom, então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou somar primeiro as forças de cima para baixo. E se esse resultado aqui estiver certo, este valor tem que ser igual a este valor, tá? Então, vamos fazer. Então, vamos fazer aqui, ó, somar as forças de cima para baixo. O que eu tenho de força de cima para baixo? Eu tenho uma força de 2, uma força de 2 e uma força de 4. Todas no mesmo sentido. Então, todas positivas, tá? Então, eu tenho lá 2 mais 4 precisa ser igual, né? Eu não sei, vamos conferir a soma das reações de baixo para cima. Quais são as reações de baixo para cima? Essa e essa. Então, 3 e 5. 3 e 5. Então, 2 mais 2, 4, mais 4, 8 é igual a 8. Ok, então eu tenho certeza que esta reação de apoio vale 5 e esta reação de apoio vale 3. E a minha viga está em equilíbrio. E assim a gente percebe que o pilar C, ele está mais carregado que o pilar A. Ok? Deu para entender até aqui? Muito bem, queridos, eu vou deixar aqui para vocês algumas viguinhas parecidas com essas, para que vocês resolvam, e aí depois eu coloco a resolução para vocês, tá? Então, vamos fazer aqui uma viguinha parecida. Vamos colocar aqui uma força de 2 quilonewtons, uma força de 4 quilonewtons, e uma força de 1 quilonewton. Agora não vai mais ser tão fácil assim, né? E aí, vou colocar aqui os apoios de outra cor. Então, vamos colocar os apoios sempre aqui. Ponto A, ponto C. A, B e C. Minhas distâncias, 2 e 4 metros. Mais uma viga. Colocar ímpar agora. 3 metros, 5 metros, 10 quilonewtons, 15 quilonewtons e 8 quilonewtons. O que vai acontecer aqui? Ponto A, ponto B e ponto C. Então, amores, eu vou deixar essas duas viguinhas para vocês resolverem aí, tá? Usem como base esse anterior que eu fiz.
E vocês vão ter que calcular a reação VA aqui e a reação VB aqui. A reação VA aqui e a reação VB aqui, ok? Então, desejo a todos um excelente trabalho, boa atividade para vocês e dúvidas eu estou à disposição. Um abraço, boa aula!